Olá, eu sou William José Chederski e vou apresentar o estudo numérico do resfriamento conjugado por convecção forçada à condução de aquecedores 3D. Hoje em dia, com o avanço da eletrônica, teve muita a miniaturização dos componentes eletrônicos, consequentemente aumentando as funcionalidades, aumentando a densidade de potência. Assim, o que acontece? Por aumentar demais essa densidade de potência, a gente acaba cada vez mais tendo o efeito Joule. Então, o que é o efeito Joule? Ele fica dissipando mais calor. Conforme mais corrente passa no dispositivo eletrônico, mais calor ele vai gerar. Com isso, a gente acaba tendo limitações no desenvolvimento de novos produtos. Consequentemente, pelo gráfico aí ao lado, a gente pode ver que existe uma taxa de falha. Conforme aumenta a temperatura de um componente eletrônico, maior vai ser sua taxa de falha. Então, hoje em dia, a gente tem que procurar recursos que consiga diminuir essa questão, né, da temperatura do componente, consequentemente, diminuindo esse fator de falha. Então, para tentar resolver esse problema, nosso trabalho aborda um descritor invariante do resfriamento de aquecedores 3D discretos sob uma análise numérica, tá? Num canal retangular horizontal. Esse resfriamento é feito por meio da convecção forçada associada à convecção no material. Então, para a gente entender um pouco melhor, o empacotamento eletrônico vai ser dividido entre níveis. Tá? O que seriam esses níveis de empacotamento eletrônico? A forma onde ele está alocado cada parte dos componentes. Primeiro a gente vai ter a bolacha do semicondutor, né, que é a primeira parte. Depois o chip, no nível 0. O nível 1, que é o invólucro do chip. Aí a gente vai ter o nível 2, que é o foco do nosso trabalho, que é a placa PCB. E depois, no nível 3, a gente vai ter o conjunto da placa, conjunto de PCBs. Tá? Primeira coisa, o nível 0 e 1, o que acontece? A transferência vai ser apenas por condução. Então é um nível mais básico, ele está ali muito compacto. Então não tem como você utilizar uma questão de uma condução um pouco mais séria, é uma condução melhor. Então, o nível 2, a placa de PCB, que é o motivo do nosso trabalho aqui, ela vai já ocorrer em partes com a convecção forçada. Então, você consegue ter, além da condução, a parte da convecção. Aí, o nível 3 vai ser pelo conjunto dos PCBs, ele vai ser utilizando técnicas ativas de transferência de calor. Então, a gente vai estar utilizando um sistema de refrigeração, assim por diante. Então, como eu já tinha falado anteriormente no slide anterior, então no artigo vai ser avaliados os problemas motivados pela configuração classificada no nível 2, empacotamento, então na placa PCP, tá? No controle interno com uma coluna de aquecedores 3D protuberantes de uma placa de circuito impresso. Então, o que acontece? O espaço disponível pode ser limitado. Então, consequentemente, para a gente conseguir fazer essa retirada do calor ali, a gente precisa utilizar a convecção forçada. Então, não tem por ser esse espaço ali, como foi na imagem anterior, ser muito compacta, a gente não consegue utilizar aletas. Então, a gente tem que acabar utilizando a convecção forçada para fazer esse tipo de resfriamento. Tá? Então, vamos dar uma olhada na parte do referencial teórico. Então, antes de tudo, o que a gente vai utilizar para resfriar o material, para a convecção, a gente vai usar a lei de resfriamento de Newton. Então, ele vai depender do quê? Do coeficiente convectivo de referência. Da onde que esse coeficiente é baseado? É baseado na temperatura de referência. Então, aonde que é cada uma dessas referências? No escoamento externo, então, ela tem a ver, ou tem infinito, tem a ver com, para escoamentos externos, obtendo o coeficiente de convectivo de corrente livre. Então, já para a temperatura para escoamento interno, a gente vai utilizar a temperatura média de mistura, então obtendo o coeficiente convectivo de mistura. Tá? E dependendo, né, para escoamentos internos, a gente pode também utilizar a temperatura de entrada do meu fluido. Tá? Com isso, a gente tem que sempre utilizar para condições de contorno uniforme. Então, conforme eu já falei no slide anterior, o coeficiente convectivo de referência depende principalmente das condições de contorno térmica na superfície do material e pode apresentar grandes variações, até as mesmas descontinuidades quando as condições de contorno térmicas são não uniformes. Então, o que acontece? Essa não uniformidade acaba interferindo e eu não consigo prever a temperatura do meu componente. Tá? Então, o que vai acontecer?
O coeficiente convectivo de referência é a propriedade apenas para uma condição de contorno uniforme. Então, por isso que começa a busca por os descritores invariantes do processo convectivo. Então, o primeiro descritor invariante foi encontrado foi o coeficiente adiabático de transferência de calor, baseado na temperatura adiabática de superfície. O segundo foi o tratamento através da função de Green discreta. Ambos fazem uso dessa influência, que são invariantes em relação à mudança de condições de contorno térmicas. Esses dois descritores foram aplicados com sucesso em problemas de convecção forçada de aquecedores discretos montados em um substrato adiabático. Aí tem o problema. Então, já que só ia funcionar para substratos que não conduziam calor. Então, Alves, em 2010, propôs uma extensão dessa função de Green discreta como um descritor invariante dos problemas conjugados de transferência de calor por convecção forçada à condução. Então, ele começou a utilizar a base, o substrato, como um condutor também. Então aí, a matriz quadrada G+, de ordem n ali, pelas referências, o aumento de temperatura média de um aquecedor discreto resultante de uma distribuição arbitrária de taxa de dissipação de calor em todos os aquecedores discretos pode ser predito por essas equações mostradas. Tá? Considerando uma configuração 3D, o aumento da temperatura da matriz conjugada G+, contendo os coeficientes de influência conjugados G+, é um descritor invariante do processo de transferência de calor conjugada por convecção forçada à condução. Dessa forma definida, uma temperatura média de um aquecedor discreto N pode ser representada pelo somatório dos efeitos de todos os N aquecedores discretos no substrato condutivo. Tá? Então, fazendo uma breve análise, o que acontece? Então, se eu souber o efeito apenas de um, o restante eu consigo ver qual que é a interferência desse aquecedor nos outros aquecedores ao redor. Então, fazendo essa análise um pouco mais aprofundada dos matrizes dos coeficientes, temos na diagonal principal estão associados ao autoaquecimento. Tá? Os termos fora da diagonal principal representam o efeito da esteira térmica, ou seja, o efeito da potência dissipada nos demais aquecedores, sendo que estão acima da diagonal principal representam a influência da esteira térmica de um aquecedor com relação aos aquecedores que estão antes dele, e os termos abaixo da diagonal principal demonstram o coeficiente de influência com relação aos aquecedores depois dele. Então, aqui, para a nossa metodologia, o que vai acontecer? Então, vejo que a nossa placa de circuito impresso, aí do lado esquerdo, mostrada na imagem, pode ser aproximado pelo modelo do lado direito. Então, no desenvolvimento do trabalho, foi considerado os problemas de associação de controle térmico dessa coluna de aquecedores 3D, do lado direito, montado em um substrato condutivo, classificado no nível 2, conforme já mencionei, do empacotamento eletroeletrônico. O espaço disponível para esses aquecedores pode ser limitado, então, portanto, o resfriamento deve ocorrer por convecção forçada, com velocidades altas e moderadas. Então, aqui as dimensões do modelo que foi utilizado no nosso trabalho estão em função da altura H, que vale 100 mm, a altura dos aquecedores foi considerada de 30 mm e o comprimento e largura dos aquecedores foi de 2 polegadas. O comprimento total do substrato é de 900 mm e a largura de 350 e considerando uma espessura de 5 mm. O resfriamento dos aquecedores ocorre por meio do escoamento turbulento forçado, com propriedades constantes. Uma taxa uniforme de geração de calor foi assumida. Na entrada do canal, o perfil de velocidade e temperatura foi considerado uniforme. E as superfícies superior e inferior e lateral do canal foram consideradas como adiabáticas. Os dois subtipos de substratos foram modelados, um adiabático, utilizando o acrílico como material, e no substrato condutivo foi modelado como alumínio, e os aquecedores, em ambos os casos, foi modelado como alumínio. Então, considerando o substrato adiabático, o resfriamento ocorre apenas por convecção forçada. Para o substrato condutivo, o problema é caracterizado por um resfriamento conjugado por convecção forçada à condução. Nesse caso, existem dois caminhos térmicos para a transferência de calor, um por convecção forçada, diretamente, das superfícies dos aquecedores em contato com o fluido de resfriamento, e outro por condução através das interfaces entre os aquecedores e o substrato condutivo. Como a superfície inferior do substrato é adiabática, a taxa de transferência de calor por condução é então transferida novamente ao escoamento por convecção forçada na superfície do substrato. A
modelagem matemática do problema foi efetuada em um domínio único contendo a região sólida, sendo os aquecedores os substratos, e a parte fluida. Os eventuais efeitos de convecção natural, de radiação térmica e de oscilação do escoamento não foram considerados nesta modelagem. Então, as equações governantes foram resolvidas sob condições de regime permanente, com uso de propriedades constantes, e dissipação viscosa foi considerada desprezível. As condições do contorno fluido-dinâmicas foram consideradas com perfil de velocidade uniforme na entrada do canal e velocidade nula na interface sólido-fluido, ou seja, uma condição de não deslizamento. Na saída do canal, o escoamento foi tratado como uma difusão desprezível na direção x para as três componentes de velocidade. As condições térmicas foram de um perfil de temperatura uniforme T0 na entrada do canal, e na sua saída a difusão térmica na direção x foi desprezada. O método utilizado para sua resolução numérica foi o método dos volumes de controle. Uma malha computacional 3D não uniforme foi utilizada, sendo ela mais refinada nas regiões próximas à interface sólido-fluido, devido às maiores oscilações das variáveis primitivas nessa região. O algoritmo Simple foi utilizado para tratar do acoplamento pressão-velocidade e das equações da continuidade do momento. O esquema upwind de segunda ordem foi utilizado na discretização dos termos difuso e convectivo. No escoamento do regime turbulento foi utilizado um modelo de turbulência K-epsilon, padrão associado às equações médias temporais de Reynolds. E as componentes de velocidade e correção de pressão foram sub-relaxadas para prevenir alguma instabilidade e divergência devido às não linearidades na equação do momento. Então a conservação global da massa no domínio foi satisfeita em todas as interações. O critério de parada do processo interativo de resolução foi estabelecido para mudanças absolutas das variáveis primitivas menores do que 4 algarismos significativos entre duas interações consecutivas. Então, o tempo de processamento computacional de cada simulação foi em torno de 4 horas e foi realizado no Laboratório de Pesquisa Computacional do Departamento Acadêmico de Mecânica do campus da UTFPR de Ponta Grossa para obter os resultados numéricos desse trabalho. Então, foram realizados 25 testes para cada tipo de substrato. Todos os testes realizados, o número de Reynolds entre aproximadamente entre 2.000 e 10.000, correspondente a uma velocidade médica de escoamento de ar de 0,2 a 1 metro por segundo na seção de entrada do canal. Conforme eu já falei, mencionando as simulações numéricas, foram executadas com as condições iniciais e propriedades termofísicas dos testes experimentais correspondentes apresentados na dissertação do mestrado de Maia Júnior. Podemos observar aqui nas simulações que ocorreu uma pequena recirculação no início no primeiro aquecedor protuberante e nas regiões entre cada aquecedor, formando uma região de recirculação do escoamento. Aqui podemos observar as regiões de recirculação, no caso a formação de um vórtice ferradura, então no início do primeiro e juntando ao final do terceiro, formando as regiões de recirculação do escoamento. A pressão de entrada no canal é superior à da saída, como esperado. Então, ali, o Reynolds 9.444 equivale a velocidade de 1 metro por segundo na entrada do canal. Aqui podemos observar a simulação do substrato adiabático. Podemos perceber que o calor fica concentrado e um pouco ainda, apesar de ser acrílico, é conduzido para o substrato dos aquecedores. Aqui na velocidade média, então já vejo que já tem uma recirculação. Então já percebam a diferença que é no substrato condutivo, como dissipa muito mais calor. Aqui na velocidade inicial, aqui na velocidade média e aqui na maior velocidade. Então os resultados obtidos numericamente foi através do software comercial ANSYS, e os resultados experimentais comparados com análise numérica foi retirada da dissertação de mestrado do Gabriel Nunes Maia Júnior, de 2019. Então aqui para o primeiro aquecedor protuberante dissipando 5 watts, comparado com os resultados experimentais, teve uma boa concordância. O segundo teve uma diferença por ser uma região crítica entre duas recirculações, teve um resultado dentro das incertezas experimentais do Maia Júnior. E aqui o terceiro também teve uma boa concordância com a parte prática. Então, observando a tabela, podemos observar que os descritores invariantes podem ser utilizados para predizer as temperaturas de cada aquecedor utilizado. Então, concluindo, para uma dada geometria, campo de escoamento, propriedades termofísicas do fluido e dos sólidos, os coeficientes conjugados são invariantes com a taxa de geração de calor na configuração dos aquecedores. Alguns exemplos foram ilustrados, indicando os efeitos dos coeficientes de influência conjugado da condutividade térmica do substrato e do número de Reynolds do escoamento
fluido no canal e validando numericamente essa aplicação desse descritor invariante. O procedimento descrito é, contudo, geral e extensões para maior número de aquecedores são simples, embora experimental e computacionalmente mais exigentes. Obrigado.